Então vamos às nossas correções, beleza? Primeira questão, a 11ª, determine diversos divisores, ou divisores indicados, certo? Primeiro ele começa com os divisores de 14, lembre-se, os dois primeiros divisores de qualquer número são 1 e ele mesmo. O primeiro é 1 e o último é ele mesmo, certo? E depois a gente vai achar outros divisores, 2, no caso, e 7, certo? Lembre da questão 15 que a gente vai ver um truquezinho que eu falei. Lembre da aula passada. Os divisores de 13. 13 é chamado, a gente vai ver que é o número primo. Ele só tem dois divisores. 1 e ele mesmo. Certo? Então, há os divisores de 15. 1 e ele mesmo. E no meio tem o 3 e o 5. Lembra? 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. Gravem isso. Essa igualdade. Os de 16, ó, 1 e 16. 16 dividido por 2 dá 8. E 16 dividido por 4 dá 4. Então são todos esses divisores. Certo? Escreva o que se pede. O número natural que só tem um divisor. O único número que só tem um divisor é o número 1. Porque lembre-se, todos os divisores têm dois. 1 e ele mesmo. O número 1 e ele mesmo. Então 1 só tem 1 e ele mesmo que é 1. O número natural que fica entre 20 e 30 tem exatamente dois divisores. São 23 ou 29, qualquer um dos dois. O número natural que tem infinitos divisores, 0. E o número natural que tem mais do que 8 divisores, pode ser o 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Tá? Determina o que se pede. Os divisores comuns entre 12 e 20, isto é, os números que são divisores de 12 também são de 20. É só tirar os dois divisores para saber. Você vai achar o 1, o 2 e o 4. Certo? Divisores de 14 e 9, apenas o número 1. Dois números quaisquer, por mais diferente que ele seja, ele sempre tem um divisor igual, que é o 1. Use o processo das multiplicações como o Márcio e Flávio fizeram e determine o que se pede. Tá? Os divisores de 15, 1 vezes 15, 15, 3 vezes 5, 15. Então, ó, o 1 e o 15 eu multipliquei e deu um valor, se deu 15, então eles dois servem. Se multiplicar os dois aqui, ó, e deu 15, os dois servem. Foi isso que eu falei, presta atenção. 1 e 28 não deu 28, então 1 e 28 servem. 2 e 14, 2 vezes 14 não dá 28, então os dois servem, 2 e 14. E 4 e 7, 4 vezes 7, 28, então 4 e 7 servem. E assim por diante, com 25, ó, 1 e 25, e o 5 vezes 5, que é o 5, só serve. 1 e 42, 2 e 21, 3 e 14, 6 e 7. Tá? Ó, observe a regularidade nos exemplos. Tá vendo? Sempre liga o primeiro com o último e dá a multiplicação. Vamos lá. 6 e 6 dá 36. 4 vezes 9 é 36. 3 vezes 12 é 36. 2 vezes 18 e... Você percebeu que ao multiplicar os divisores correspondentes de um número obtemos o mesmo número? Tem que fazer isso com os de 12. Então, ó, 3 vezes 4, 3 e 4 servem. 2 vezes 6, 2 e 6 servem. 1 e 12, 12 servem. Certo? Ó, o Clodoaldo escreveu uma sequência de divisores, número natural, descreva qual é esse número. Certo? É só a gente multiplicar algum, ó. Quando você multiplicar os dois é o mesmo. Certo? 4 vezes 14, no caso aqui, deu 56. Pela figura abaixo podemos descobrir dois divisores de número natural. Escreva qual é esse número natural e quais são os dois divisores. Depois descubra números e escreva. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8 dá 48. Certo? Invente números naturais. Certo? A gente pode botar 2 é divisor de 200, então 20 é divisor de 200. Certo? Pode ser qualquer um. Certo? Aqui a gente vai achar os divisores. Divisores de 8, de 20, de 9, de 8, de 20. Ou os múltiplos de 8, múltiplos de 20 e múltiplos de 9. Certo? Então, ó, avaliação de resultados. Analise as sequências, tal. Os divisores de um número par são todos pares? Falso. Por exemplo, o 6 é par, 3 é divisor de 6. 6 dividido por 3 é uma divisão exata. Então 3 é ímpar, então está falso. Os divisores de um número ímpar são todos ímpares, verdadeiro. Por exemplo, ó, de 15, 1, 3, 5 e 15. Os múltiplos de um número são todos pares, verdade. Ó, de 6,
0, 6, 12, 18, 24. Os múltiplos de ímpar são sempre ímpar? Não, 7 vezes 2 dá 14. Então não são. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos seguir nossa programação normal, certo? Vamos falar um pouquinho, a gente fala dos múltiplos de divisores. Vamos falar dos nossos critérios de divisibilidade. Esse nome é difícil, né? Mas é algo mais tranquilo, certo? A gente precisa saber quando o número ele é divisível pelo outro. Vamos usar um exemplo aqui. No início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3.180 cadernos que estão no estoque. O gerente pretende embalar todos os cadernos, sem que sobrem cadernos, fazendo pacotes com a mesma quantidade de cada um. Vamos verificar se é possível que o pacote tenha 2 cadernos, se ele tenha 5 cadernos ou se ele tenha 7 cadernos. Para isso a gente vai efetuar uma divisão, né? Lembra, para dividir em partes de 2, de 5 e de 7. 3.180 dividido por 2, fazendo normal, dá 1.590. Sobrou o resto? Não. Então ele é uma divisão exata. Com 5 deu 636 e também o resto 0. Então, ó, divisão exata. E 7 deu 454 com o resto 2. A divisão não é exata. Então, quando ele dividisse os cadernos, ó, iam sobrar 2 cadernos, certo? Essas situações, como essa, precisamos saber o número se é divisível pelo outro ou não. Mas será que precisamos sempre efetuar divisões? Não, a gente vai ver justamente isso, certo? Vamos ver o que a gente chama, que não há necessidade em alguns casos de fazer divisão. Vamos ver o que são critérios de divisibilidade. O que são os critérios? São regrinhas que, se você seguir, você não precisa fazer a divisão para saber se o número ele é exato ou não, certo? Então a gente não precisa fazer aquela conta gigante como aqui em cima, que a gente fez essa conta 3.180 por 2, para saber se ele divide por 2. A gente não precisa fazer isso. Sabendo as regrinhas, a gente só diz sim ou não, certo? E é isso que a gente vai aprender agora. Divisibilidade por 2. Se o número natural é par, então ele é divisível por 2. Ou seja, todo número par, vamos lembrar o que é um número par, que termina em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. Certo? Número par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo? Terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou 8. Ok? Vou botar aqui, melhorzinho. Então, ó, qualquer número que for par e terminar nesse sentido, ele é considerável divisível por 2. Ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Lembre-se, todo número que terminar que for par. Por 5, por exemplo, ó, se o algarismo das unidades, o número natural é 0 ou 5, então ele é divisível por 5. Certo? Qualquer número que terminar em... Aí sumiu o meu negocinho. Qualquer número que terminar ou em 0 ou em 5, ele é chamado divisível por 5. Certo? Sempre o último algarismo. Observe o último algarismo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver. 2.345. O que é que a gente vai ver? A gente vai olhar o último algarismo, 5. E se ele é 0 ou 5, ele é divisível por 5, sim. Certo? Lembra-se. Joia? Então vamos lá. Ó, quando é divisível por 10 é simples, certo? Em uma divisão exata com o número natural 10, a gente pode determinar o resultado sem fazer a divisão. Toda vez que o 0 for o último número, assim como está aqui, ó, 540 por 10, a gente pode tirar o 0. Agora só o último algarismo sendo o 0.
Por exemplo, se o 0 fosse aqui no meio, eu não podia tirar com esse 0. Certo? Então, ó, eu tiro 540, então esse 0 e tiro esse 0. Fica 54 dividido por 1. Não fica mais fácil de dividir? Então, para ser divisível por 10, a gente já sabe que o número precisa terminar em 0. Joia? E quando ele é divisível por 100, é justamente a mesma coisa, porém são quantos zeros no final? 2. Certo? Tem que ter as duas últimas algarismos, certo? Os dois últimos algarismos tem que ser 0 para ser divisível por 100. Gravem isso. Joia? Eu espero que não tenham dúvidas nesse sentido. Ó, já podem dar uma olhada no livro, ó, para quem é divisível por 3, quem é divisível por 4, joia? Quem é divisível por 8 e por 9, joia? Então deem uma olhada, por 6 também. Deem uma lida no livro e vão tentando fazer. No mais a gente segue, ok? Um abraço e até a próxima.